Fala, Devi! Bem-vindo ao terceiro dia da NLW e que bom que você tá aqui, hein? Já tá, ó, naquela peneirada que eu falei das 30% das pessoas, você está aqui. Parabéns por essa vitória, espero te ver amanhã também, hein? Pessoal, vamos continuar com toda a força e toda a garra que hoje a gente vai aprender coisas muito interessantes aqui também. Vamos aprender a usar código de outras pessoas, vamos aprender muita coisa legal. Eu deixei separadinho aqui, ó, as cores laranjadinhas são referentes ao HTML, as azuisinhas são referentes ao estilo, mas não se engane que a gente vai fazer muito estilo também, e essas amarelinhas têm a ver com JavaScript, legal? São, inclusive, se você não sabe as cores de cada uma dessas tecnologias, é realmente laranjado, azul e amarelo, beleza? Bom, gente, a gente vai terminar o dia de hoje com, deixa eu ver se eu tenho como mostrar para você. Vamos fazer aquela visualização de como a gente vai terminar o dia de hoje, né? Eu vou ir no código que eu fiz de exemplo e vou mostrar para você o que nós esperamos de hoje. Beleza? Aqui, ele até abriu uma janela aqui em cima para mim, mas eu vou jogar aqui. Não veio. Aqui. Deixa eu ver se vai vir. Aí. Vou tirar meu rostão dali. E vamos ver aqui, ó. A gente vai terminar o dia de hoje com as estratégias de quando eu vou rolando o conteúdo, vai aparecendo, ó, vou colocar aqui, ó, vai aparecendo o conteúdo, devagarinho ele vai aparecendo, tá vendo? Quase não dá para perceber, mas às vezes dá, né? Mas ele vai aparecendo, brotando na tela assim, tá bom? Suavemente. A gente vai fazer essa parte desse carrossel, a gente chama isso aqui de carrossel. No caso, um carrossel de depoimentos, ou um slide, a gente também chama de slide de depoimentos. Nesse caso, eu estou colocando texto, mas isso aqui nós poderíamos colocar imagem, tal, é bem legal. E quando eu clicar no botão, ele vai entrar em contato via WhatsApp, beleza? Então isso aqui é uma das coisas que a gente vai estar fazendo hoje. Bom, fechou? Vamos vir para cá e já vamos dar início ao que a gente tem que fazer, beleza? Bom, se abrindo o seu VS Code, você vai abrir o diretório NLW que tem aí, e o meu é esse daqui, beleza? Onde a gente parou ontem. Show de bola. Abriu aqui, eu coloco aqui o Command Shift E ou Ctrl Shift E para abrir essa seção aqui. Aqui eu quero abrir o index.html, porque a gente vai começar aqui fazendo a estrutura HTML dos depoimentos, legal? Então, vamos lá, deixa eu limpar essa parte, deixar minha câmera menor. Diminuir um pouquinho aqui só para a gente conseguir ver, ó. A gente não vai mexer no header por enquanto, ela tá bem legal. Aqui nessa seção home não. Se você quiser ir separando os nomezinhos, vamos separando os nomes aqui, né? Aqui é home. Acho que vai ficar mais interessante para a gente poder olhar. Então home, nós temos aqui o about. About, se você quiser escrever em português, né? Sobre, para você ir testando aí, treinando seu português, seu inglês e tudo mais. Services, a gente não vai mexer agora. Beleza, a gente vai fazer mais dois carinhas aqui. Hoje a gente vai fazer o testimonials, e nós vamos fazer o contato, né? Contact. Nós vamos fazer esses dois carinhas hoje. Então, começando aqui com testimonials, se a gente olhar bem o nosso layout, depois dos serviços, a gente tem de estrutura aqui um divider, né, um divisorzinho. Beleza, o divisor a gente pode pegar é o 1. Como que eu sei que é o 1? Como que você lembra que é o 1? Porque o 1 ele vem clarinho pro escurinho. Então, ó, o legal é que você vê como que quando vai evoluindo, a gente vai fazendo algumas coisas mais rápido. Isso daqui já está tudo feito, já está tudo classificado, tudo bem feito. É só eu colocar na página que ele já faz esse cortezinho para mim. A mesma coisa da estrutura agora dos depoimentos. Se eu seguir o padrão que eu estou fazendo de seção, que tem uma classe section, que tem um ID testimonials, que tem dentro dele um container, esse container também é grid, que tem dentro dele um header, dentro do header tem um H2, vou dar um enter. Olha só, se eu seguir esse padrão, e aqui eu colocar aqui depoimentos, só de fazer isso daqui e já colocar o código para rodar, lembrando, clique aqui, Live Server, é o jeito que a gente coloca para rodar. Vou tirar esse menino daqui, jogar ele pro lado de lá. Beleza. Show. Tá? Ó, vou ir na parte de depoimentos. Olha só como que ele já está começando a pegar forma. Lembra aí de outra coisa. O header, aqui tem uma classe title. Olha lá, aumentou os depoimentos, tá vendo?
tem mais coisa aqui, ó, depoimentos de quem já passou por aqui. Então eu posso copiar esse texto. Copiei. Vou aumentar um pouquinho o som aqui, eu não sei se estava bom antes. Aqui, ó. Tá? Depoimentos de quem já passou por aqui. Beleza? Depois desse texto, a gente tem só uma... Ó, fizemos o header, porque provavelmente essa separação... Por que eu fiz o header? A separação do 64. Lembra que foi um padrão que a gente identificou? Ó? O header, que seria esse daqui, 64. Perfeito. Esse daqui tem muita semelhança com cartão, né? Ó, ele parece bastante o que a gente fez de cartão. Só muda a cor, ó. Faltou já, mas a cor a gente faz daqui a pouco. Mas como que é a estrutura que eu vejo aqui? Aqui eu vejo uma caixa, que vai ter aqui um texto, uma imagem e o nome da pessoa. Tudo bem? É isso que eu consigo ver aqui. Esse caractere aqui, ó, especial aqui, para mim eu coloco ele também numa caixa diferente. Tá? E a gente vamos traçar o paralelo mental, tá? Uma caixa grandona, que tem uma caixinha para isso daqui, um texto, e aí depois dele a imagenzinha e a pessoa aqui, tá? Isso aqui também imagino assim, ó. Primeiro vou te falar como que eu imagino. Uma caixa que tenha outra caixa aqui, que tenha uma caixinha, vou até mudar a cor aqui, ó, que tenha uma caixinha para esse aqui e outra caixa que vai conter isso aqui, né? Todo o texto. Faz de conta que aqui está o texto. Meus desenhos são os maravilhosos. Então, a gente teria aqui uma outra caixa, ok? Com mais duas caixinhas aqui, ó. Essa e essa. Tá bom? Que desenho maravilhoso da estrutura HTML que eu imagino. Muito bem, então ao lado do header, né, o que eu quero colocar é uma caixa. Então, vou colocar uma caixa text. Dentro da caixa de texto, eu falei que eu tenho uma... Deixa eu ver aqui. Eu falei que eu tenho uma caixa... Eu vou chamar de spam, tá? Que vai receber essa... Como que é o nome disso daí? O nome do block quote. Não é block quote, as aspas, né? É quote no inglês, aspa. Então, esse spamzinho que vai receber a aspa. Deixa eu ver se eu faço dessa forma. Um texto que vai receber... Vou fazer primeiro assim, ó. São vários que eu vou ter que fazer, né? Então, testimonials. Vem comigo. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver legal. Legal, vem comigo no seguinte, ó. Vou fazer uma caixa testimonials. Já vou explicar por que é assim. Porque aqui dentro eu vou ter vários depoimentos. Eu vou ter, nesse exemplo, por exemplo, 3, ó. 1, 2, 3 depoimentos. Então, tenho vários deles. Então, é uma caixa que vai conter todos os meus depoimentos aqui. Então, a caixa testimonials que vai conter 3 testimonial. Testimonial. Vezes 3. Vou ir bem devagarinho, ó. Beleza? Cada uma dessas caixas. Agora sim, essa seria essa caixa maior zona. Ok? Testimonial. Seria essa maior zona. Fechou? Beleza. O testimonial, agora, ele vai ter dentro dele a parte do... Vem cá, a parte do... Eu vou colocar um P primeiro. Opa. Ah, tá. Que ele fica tentando fazer um negócio pra mim. Um P. Esse P tem um spam aqui. Ok? O caractere, eu vou fazer um caractere especial aqui feito com HTML. Ó, LD quo. Pontinho e vírgula. Esse caractere especial é o que, Maicão? Bom, no HTML não tem como eu colocar essa aspa especial. É uma aspa diferente, né? Se eu botar assim, ele vai aparecer aqui uma aspinha. Nossa, nem dá pra ver direito, mas você vai conseguir ver no seu código aí se você fizer. Não é a aspinha do jeito que eu quero. Tá? Se eu coloco essa E, olha que legal, ELD quo e ponto e vírgula, ele vai ser uma aspinha, que agora também quase não dá para ver, mas é uma aspa diferenciada, tudo bem? Esses códigos aqui, específicos de HTML, eles servem muito para a gente fazer códigos... Bom, imagina que eu queira colocar um spam escrito aqui dentro, tá? E como que eu vou escrever? Não dá, né? Porque spam, desse jeito aqui, é uma tag. Então, eu teria como fazer um monte de coisa aqui, por exemplo, greater, greater than seria esse atalho, ó, só de fazer isso, vou salvar e mostrar para você. Ali, ó, não é o greater, né? Lower than, seria lower than. Lower than. Olha lá, ó, ele já muda um pouquinho o jeito de escrever, porque afinal eu queria escrever uns caracteres especiais que são guardados aqui pro HTML, tá? Então esse ELD quo vai fazer um quotation, ou seja, uma aspa, só que no caso a aspa abrindo, left, né? A aspa que abre, tá bom? Eu falo muito mais aprofundado sobre isso no curso do Discover, se você quiser dar uma olhada lá. Bom, no P eu vou ter essa caixinha aqui e a caixinha do P que vai ter o texto. Vou colocar um loading de texto aqui, que seria o depoimento da pessoa.
Tudo bem? Então, fizemos uma caixa grande. Essas duas deixa para depois, tá? A gente vai replicar ela. Fizemos uma caixa grande com uma caixa que tem esse texto do lado e o restante do conteúdo. Então, o que fizemos? Vou mostrar em vermelho. Fizemos uma caixa grande que tem essa caixa aqui, né? Grande. E essa spam, tá bom? Aqui é o conteúdo da outra caixa, que seria o P. Beleza? Bom, fechou essa daqui, tá ok? Eu posso agora fazer uma outra caixa para poder receber aqui, no caso, a pessoa que falou. Existe uma tag especial aqui chamada cite. Eu geralmente uso para poder falar citações de alguém que falou, né? Poderia ser um texto, poderia ser o nome da pessoa, enfim. Eu vou usar o cite e vou usar um image para colocar aqui a imagem da pessoa daqui a pouquinho, ok? E vou colocar aqui no conteúdo dela o nome da pessoa. Por exemplo, aqui já estava Vanessa Souza, né? Vanessa Souza. Beleza? Agora, outra coisa legal que a gente pode fazer, eu fiz essa caixa testimonial aqui, tá? Eu vou fazer uma outra caixa dentro dela para dar significado ao que a gente está fazendo, para dar mais significado ainda, tá? Ou seja, eu vou fazer uma caixa chamada block, ó que legal, block quote. É uma caixa especial do HTML, que significa que eu estou que alguém está falando alguma coisa e não é eu, entendeu? Então, ó, esse texto aqui seria o que eu escrevi, do meu site e tudo mais. Alguém está me dando um depoimento, então eu estou fazendo uma quotation, eu estou citando alguém, eu estou falando o que alguém falou para mim. Então eu vou copiar tudo aqui, ó, da linha 158 à linha 155, tá? Vou copiar não. Eu vou recortar, Ctrl X e vou colar aqui na linha 156. Então você vê que eu abri o block quote, coloquei toda a citação da pessoa, falei quem é a pessoa com essa tag especial cite e fechei com o block quote aqui, tá bom? Então, olha só, é só para ele conter esse conteúdo, para esse conteúdo ficar bem guardadinho ali com bastante significado. Mike, dava para trocar essa div e colocar esse block quote ao invés dessa div e essa classe testimonial no block quote? Daria, mas eu acho que ter essa caixa extra aqui para mim nesse momento vai me ajudar até depois a eu fazer todo o código que eu quero fazer aqui, tá bom? Ele vai me dar uma mãozinha isso daqui. Além de ficar bem semântico também, ó, um testimonial, ele é um block quote de alguém, tá bom? Agora eu posso fazer o quê? Eu vou apagar isso aqui, vou copiar isso daqui, ou seja, eu estou copiando da linha 154 a 167, o testimonial inteiro, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, vir aqui, Ctrl V, tá? Só para trocar o nome de pessoas aqui, Vanessa Souza, vamos pensar outra pessoa, fala um nome aí qualquer, não sei. Franciele Venega. Pronto, não sei se é assim que escreve, mas beleza. Seria o nome da minha prima. Vamos colocar outra pessoa aqui, Valesca Fabres. Beleza? Então se eu salvar aqui e dar uma olhada aqui, olha só, ficou uma aspa abrindo. Eu sei que não está muito legal de se ver. Se eu der um zoomzinho talvez, né? Ficou uma aspa abrindo, um texto, o nome da pessoa. Você vê que ele já vem com uma certa estilização, né? Bem de leve, né? Essa estilização, por exemplo, do cite, deixa o nome da pessoa meio deitadinho, em itálico, né? Então é só para você entender mais ou menos a estrutura. Bom, por enquanto essa estrutura está servindo para mim. O que eu vou fazer agora é colocar a fotinha dos usuários. Como que eu vou usar a fotinha dos usuários? Eu quero usar um serviço aqui, mas eu vou te mostrar de outra forma também, tá? Random user ME. Eu acho que esse é o nome. Random user ME, exatamente. Ele cria aqui para mim, se eu pegar aqui fotos de usuários, ladies, ok. Tá vendo? Um monte de fotinhas. Eu posso vir aqui com clique direito, copy image address. Esse é um jeito de fazer, que a gente está fazendo aqui para colocar imagens. A gente está pegando imagens que existem na internet. Então vou salvar, apareceu ali a pessoa. Mas eu também preciso te mostrar um outro jeito que talvez você precise fazer aí, se você for pegar o depoimento de alguém de verdade e tal, você vai ter uma foto no seu computador. Então, eu vou baixar essa foto aqui, Save Image As, fazer de conta que está tudo no meu computador, tá? Vou colocar no meu diretório do NLW, Assets, olha só, aqui eu criei um negócio de fotos, tá? Nas fotos, eu coloco aqui essa daqui, 10, vou colocar mais uma, Save As, tá? Vou fazer de conta que esses 3 depoimentos são de pessoas reais que você tem aí no seu computador e fotinhas que você tem no seu computador. Pra gente saber como que a gente vai colocar essas fotos, né? Isso também serve, galera, ó, pra você colocar, se você quiser, ao invés de colocar esse ícone, colocar uma fotinha aqui, também dá,
tá bom? Se você quiser, tô te dando ideias. Se você quiser trocar essa foto aqui, ó, obviamente você vai querer trocar, talvez não por uma foto lá da onde eu mostrei para você, que seria as fotos daqui do Unsplash, né? Você não quer pegar a foto do Unsplash, é uma foto sua, de um trabalho seu. Você pode trocar isso daqui, seguindo essa mesma ideia que eu vou apresentar agora. Ou seja, eu vou trocar esse source, lembrando que o source é em que local do mundo que está essa foto. O local do mundo dessa foto aqui está nesse endereço, mas o endereço local aqui que a gente tem está na pasta Assets, nas fotos, e aqui eu coloco 10 JPG, por exemplo. Essa daqui é uma pessoa, tá? É a Vanessa Souza. Foto, eu colocaria assim, a foto de Vanessa Souza, para ler para a pessoa, né, caso eu não tenha ali. Agora aqui, como que funciona? Assets, estou em Assets, fotos, 10 de novo não, né? Vamos colocar outro aqui, 56, foto de Franciele. Bem legal. Ok? E aqui, Assets, fotos, vou pegar essa 26, ok? Fotos de Valesca Fabres. Bem tranquilo, né? Então, como que funcionaria? Vamos recapitular. Quero trocar as outras imagens, quero fazer a imagem lá do home. E nessa parte de imagem, eu não quero deixar essa imagem na internet. Você vai pegar a imagem que tiver aí, ó. Assets, fotos. Eu vou pegar esse daqui de exemplo, 10, por exemplo. Você vai ver que ele vai mudar a foto ali, ok? Mudou a foto, se encaixou ali. Se você quiser mudar alguma coisa do encaixe da foto, alguma coisa, fique à vontade, tá? Mudar do jeito dela, mas aqui já resolveu, ok? Vou deixar aquela outra lá mesmo, ok? Pronto. Fechou. Então aqui temos as pessoas aqui, ó. 1, 2, 3 pessoas. Legal? Fechou então a ideia da foto dos usuários. Agora vamos partir para editar, para estilizar isso aqui, né? Vou abrir, opa, eu sempre esqueço que aqui é diferente. Aqui eu abro assim, Command Shift E ou Ctrl Shift E. Abro aqui o Styles e fecho com Ctrl B. Beleza, vamos lá para a seção lá embaixo, onde tem Service. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Pronto, copiei o Service, colei aqui. Aqui é Testimonials. Tudo bem? Testimonials. Bom, primeira coisa que eu tenho no Testimonials, vou fechar aqui, fundinho branco, tá? Esse daqui já está estilizado, isso aqui também já vai, a gente vai partir para essa estilização aqui, legal. Então, vamos lá, Testimonials, fundo branco, né? Background white. Beleza? Fechou. Dentro dele nós temos o Testimonials. Eu vou copiar já isso aqui, fica mais fácil copiar. Ok. Tá difícil. Testimonials, ok. Deixa eu só ver se eu tenho algum tipo de espaço, alguma coisa. Tá tudo certo. Testimonials, vamos fazer aqui block quote já. No block quote eu tenho um padding interno de 32, em cima e nas laterais 32 é 2 RM, né? Então, block quote, padding. Agora deixa eu voltar aqui pra gente ver se a gente consegue ficar olhando aqui. Vai ter o box shadow daqui a pouco e tudo mais. Pronto, aqui. Vai lá. Padding de 2 rem. Ok. Box shadow. Eu acho que o box shadow é semelhante àquele box shadow que a gente está fazendo o tempo inteiro. Mas é bom a gente olhar aqui. Mas eu acho que ele é padrão. Drop shadow. Ó, vem inspect. Aqui, ó. É o mesmo. É o mesmo. Tá? Eu já vi lá que ele tem um border radius de 0.25 rem. Vamos dar uma olhada. Olha ali que legal. Tá vendo? Ele é grid. Ele não é grid? Acho que ele deveria ser grid, né? Vou deixar como grid. Tô pensando aqui, tá? Mas acho que eu vou botar grid aqui no block quote. Outro jeito de eu fazer, caso eu tenha dúvidas, né? Se eu vou botar direto aqui ou não, para não colocar tudo isso, sujar tudo, eu posso colocar direto aqui, ó. Display do tipo grid com gap. Opa, deixa eu ver aqui. Já tô escrevendo errado. Não tem gap. Tá. Disfarça, galera. Disfarça grande. Por enquanto ele está um abaixo do outro, mas eu vou adicionar um plugin aqui que vai fazer o carrossel, né? Plugin, biblioteca, a gente fala esses nomes aí. Quando alguém já desenvolveu um conjunto de códigos que a gente pode ir no site da pessoa, pegar, utilizar, né? Do jeitinho que vai estar apresentado lá, o JavaScript e tudo, utilizar no nosso site
Então a gente chama isso ou de plugin ou de biblioteca, depende muito, tá bom? Mas no geral é isso aí. Agora vamos fazer vamos fazer aqui essa parte aqui, ó, de texto. Ok? Essa parte de texto aqui. Bom, o texto é normal, ele deve ser o DM Sans normal, não tem nenhuma diferença. O que vai trocar é essa imagenzinha aqui, né? Vamos lá. Testimonials. Dentro do block quote, procura... eu falo assim, ó, dentro do block quote, procura o P e procura o spam que está dentro do P. Tá? Esse spam, deixa eu pensar se eu não vou colocar outro spam em texto aqui. Não, então é ele mesmo. Esse spam agora, a gente vai mexer nele para ele começar a ter diferenças. Por exemplo, a fonte dele, eu quero que ele mantenha nos 400 ali, ou ela vai ser bold? Talvez ela seja bold, então vou deixar primeiro 700, beleza? O tamanho dessa fonte eu vou colocar de 3rm para ser grandona. Aqui eu não tenho como saber exatamente, eu tenho, deixa eu ver. Size 48, tenho sim, ó. 48 dividido por 16. 3rm, parabéns, Michael. 3rm, e a família dessa fonte eu vou colocar como uma família de serif, tá? É uma família de fonte diferente que já tem nos computadores. Ela vai fazer isso daqui, ó. Olha ali. Tá vendo? Ele fez aquilo ali. Eu posso tirar o line height 0. Tirei o line height, não mudou nada. Eu achei que ele ia mudar a altura da linha, ou é por causa... não mudou a altura da linha. Não tem problema. Eu penso que, se eu quiser então agora posicionar ele de uma maneira melhor ali, porque o jeito que ele ficou aqui não ficou bem posicionado, porque eu imaginei que eu tirando o line height, ó, colocando como 0, eu imaginei que ele ia dar uma baixadinha aqui, ó. Mas ele não baixou, tá bom? Não tem problema. Então eu posso fazer de algumas formas que eu posso pensar aqui. Deixa eu ver com vocês. Se eu deixo ele como um display flex, eu sempre tento ficar imaginando as coisas e aí vamos direto ao ponto. Padding, position, tá? Vou falar o que faz sentido para mim. Um position absoluto, ok? Lembra que eu sempre falo, quando é um position, ele está então todo junto no mesmo contexto. Quando é position, ele cria um novo contexto, né? Como se fosse um novo nível, uma nova camada, fica em cima e esse conteúdo fica embaixo. Quem é esse conteúdo? O conteúdo aqui, no caso, desse carinha. Vou salvar para você ver. Tá ali, ó. Já criou-se uma outra pegada aqui. Tudo bem? Fechou. Só que é o seguinte, eu quero que ele seja absoluto, só que é relativo à página toda, porque se eu não coloco aonde que ele é relativo ao que, ele vai pegar o relativo à página toda no primeiro momento. Não, eu quero que ele seja relativo ao P. Ó. Então P tem que ser um position relative. Tá bom? Então agora, ó, isso daqui tem uma relação, né? Então o P vai segurar esse position absolute. Ou seja, você vai ser absoluto só dentro do P. Ok? Aí eu posso fazer um top, por exemplo, do tipo 0, um left do tipo 0, e olhar aqui contigo. Tá ali, ó, ele já fica ali. Ok? Mas ele tá em cima, né? Então o Pzinho, olha que legal. Eu tenho uma opção de pegar esse P aqui e fazer um text indent de 30... Eu vou chutar aqui um número, tá? 1.875 rem. Primeiro eu vou chutar para ver se vai encaixar legal, ok? Depois eu vejo se está encaixando legal ou não, porque isso aqui tem que ser uma coisa bem manual. Beleza, olha, ele deu um espaço aqui. Mas lembra que esse absoluto está relativo ao P. Como o P deu esse espaço de indentação de texto, ou seja, você lembra na escola, quando você escrever, começa um novo parágrafo, coloca o dedo assim, e aí você vai começar a escrever, lembra disso? Não sei se você vai lembrar disso na escola, mas eu lembro muito minha professora falando, coloca um dedinho assim e você começa a escrever a próxima frase. Isso é indentação, né? Você dá um espaço do início da palavra, na frase, né? Onde você está fazendo. Então, ó, aqui deu espaço com o text indent, mas como ele está absoluto no P, ele foi junto, porque o left está bem onde ele vai iniciar. Agora eu coloco um left negativo. Ok? Se eu coloco aqui menos 0.5 rem, um left negativo, ele vai dar uma idinha para o lado. Só isso aqui que é chato, né? Que toda hora eu tenho que ficar voltando as coisas aqui. Tá bom? Bom, isso aqui não foi muito o suficiente para ele, né? Não ficou bem legal. Geralmente eu faço assim, ó. Que me ajuda muito também, ó. Inspecionar.
Vou te mostrar como que, às vezes é mais rápido fazer assim do que ficar salvando e voltando ali. Aqui, ó. Aqui eu posso ficar tirando assim, tá vendo? Então, 1.5, o mesmo tanto, né? 1.875. Olha lá, vamos fazer 1.875, ok? E o top, ele tem que ir um pouquinho para cima também. Menos, vamos colocar menos 1 RAM para ver, foi muito. Menos 0.5, ótimo. Ótimo, beleza? Olha que legal, aqui fica mais fácil. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, copio todos esses meninos aqui, essas criancinhas, e jogo aqui, ó. Tá ok? Pronto. Posso fazer isso, eu posso fazer isso, se ficar mais claro. Na verdade, acho que ele salva para mim e coloca o 0 ali, por causa da formatação. Pronto. Agora a cor dele, color, base color. Fechou? Tá? Agora o P, ele tem uma margem bottom de não sei quantos ainda. Melhor eu olhar. A margem bottom do P para cá. Aqui é sempre muito difícil, galera. Eu dou um clique aqui e com o Alt segurado eu venho aqui, 24. 24 é 1.5. 1.5 RAM. Opa! 1.5 RAM. Beleza, deu o espacinho ali da imagem, ok? Pronto, agora a gente vai mexer na parte da imagem. Testimonials. Pode procurar direto o que tá, como que eu escrevi no HTML. Sit. Pode ser direto o sit. Testimonial sit. O que eu imagino aqui é o seguinte. Deixa eu já arrumar a imagem primeiro, antes de eu arrumar ele, porque essa imagem tá zoada. Sit, procura dentro do sit uma imagem, ok? O que essa imagem tem aqui de especial? Eu vou colocar uma largura de 2 RAM, olha que legal. Uma altura de 2 RAM. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Ele deixou a imagenzinha pequena, tá vendo? Nem sempre essa imagem, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Nem sempre essa imagem vai encaixar perfeito em 2x2. Nem sempre, depende da imagem que você está pegando. Por isso eu posso pegar um object fit, cadê? Object fit cover. O que significa? Pega o objeto, a imagem, né, a imagem que está dentro aqui dessa div, desculpa, div, a imagem que está dentro dessa tag image, pega ela e encaixe. Fit é encaixar. Encaixe cobrindo, cobrindo todo o espaço que tiver ali, tá? Então, dessa forma, mesmo se a imagem não ficar perfeita, se ela não for perfeito largura de 2x2, ele vai cobrir a imagem ali e vai ficar perfeitinho já, tudo bem? Já é uma ideia. Outra coisa aqui, eu vou usar um clip path. Clip path é uma propriedade onde eu posso criar tipo uma máscara ali na imagem, ela está quadradinha, eu quero criar uma máscara circular, por isso circle. E aí eu abro e fecho o par de parênteses aqui, tá? E aí ele faz para mim um círculo ali, ó. Vou salvar e a imagenzinha já fica com um círculo, ok? Tá. Agora outra coisa que eu tenho aqui é o posicionamento dessa imagem bem central. Então aqui no sit, que é a caixa que está contendo a imagem e o texto, o conteúdo do texto, eu vou fazer um display do tipo flex. Vou salvar. Vou voltar aqui, ver contigo. Já quase está alinhado, mas um align items center, ele vai pegar os meus itens e centralizá-los. Imagina uma linha passando aqui, ele está bem centralizado. Ou seja, ele move o texto para baixo, e isso daqui também, né? Enfim, ele move esse para baixo ou para cima, eu não sei como que é a lógica, mas ele sempre deixa alinhadinho ao meio, ok? E nós temos uma pequena separação entre a pessoa e o nome. Uma separação de 8 pixels. Então eu vou colocar aqui o margin left nesse carinha, margin right, ou seja, na lateral direita da imagem, dá uma empurradinha de 0.5 RAM. Ok? Olha ali. Vou tirar agora aqui, diminuir. Ó, se você não quisesse fazer, se no seu layout, né, você fala assim, não quero colocar o carrossel de imagens não passando, eu quero deixar aberto sim. Você pode, tá vendo? Você já pode fazer do jeito que você achar interessante, porque aqui já deu certo. A única coisa que eu tenho nessa citação aqui, ela tem um texto que um font style, ó. Font style, esse você não conhece ainda. Ele tá por padrão como italic. Nesse texto aqui, ó. Itálico, né? De ladinho assim. Então você deixa o font style normal. Quando você faz isso, ele volta a ficar normal e aí tá parecido com esse aqui. E aí, ó, 16 pixels, ok.
400, gray, beleza, que é igual ao restante dos textos. Tá? Aqui tem um dark, ó, já percebi que esse textinho aqui tá mais claro. Deixa eu ver. Esse texto tá mais claro. Eu vou copiar esse HSLA e aqui no texto do sit, um color, pegando aquele carinha lá. Eu não tenho certeza se eu criei uma variável para esse 46%. Vamos lá para cima. Tem até, ó, text color. Então tá igual ao do outro, não? Tá igual. É que o outro então tá mais escuro. Esse tá mais escuro. Tá. Tudo bem. 41, 10. Vamos ver se eu tenho aqui um 41% 10. Tenho. Title color. Ah, legal. Então vou pegar esse title color e o outro é text color. Volta lá embaixo. Esse aqui não precisa, porque ele já tá na cor normal. O P. Aqui, ó. O Pzinho. Color. Title color. Ok? Aí sim ele vai ficar mais escurinho. Ah, beleza. Show de bola. O texto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa específica nesse texto. Size. Tá, font style normal. Tá, o resto tá isso aí, tá? Eu vou olhando aqui, você percebe, gente, ó, que eu não pego exatamente tudo que tá falando aqui, ó. Posição absoluta, largura, altura. Não é normal a gente pegar tudo isso daqui, tá? Porque isso daqui é só o Figma falando qual que é o que ele imagina de CSS do jeito que está montado aqui. Mas nem tudo a gente usa posição absoluta. Você percebe que algumas vezes que a gente tem que ajustar um elementinho ou outro, quase, assim, é bem raro a gente usar esse layout. A gente precisou usar umas 3, 4 vezes ou mais, não sei. Mas assim, a gente geralmente posiciona os elementos seguindo outras regras. Se você olhar o Figma inteiro, ele vai estar sempre falando para você fazer posicionamento absoluto. Mas o absoluto, ele é um pouco preso, assim, fixo. A mesma coisa que eu falei do pixel, né? Ele fala pra gente jogar pixel em tudo. Mas tem um motivo da gente não ficar usando pixel em tudo. O motivo é dar mais flexibilidade ao layout. Então isso segue mais como um guia, como uma ideia, para você poder ir fazendo o seu desenvolvimento, tá bom? E você sempre procurando ser o mais perfeito, mais perfeita possível. Tanto é que, por exemplo, eu tô incomodado com o tamanho disso aqui, que aqui ele tá me parecendo, ele tá falando que o tamanho é 48, mas ao olhar aqui, me parece que isso aqui ficou maior. O que você acha? Pra mim, ó, eu tenho super a sensação de que isso aqui ficou maior, apesar de que aquilo ali tá mostrando 48. Tá vendo? Então, tipo, eu tô seguindo perfeito o que ele tá falando ali, de tamanho, que é isso daqui, só que pra mim tá um pouco maior. E aí, se eu for mudar o tamanho, depois, também vou ter que mexer na posição depois, esse tamanho me agradou mais. Então, eu só vou mexer um pouquinho mais na posição aqui, por exemplo, tirar um pouquinho do topo. Não passou muito, então vou colocar um ponto 375. Ok. Tá, e aí o espaço lateral. Tá? A outra coisa, a fonte não é a mesmíssima, né? A fonte que ele está falando aqui é uma fonte Georgia, que não tem essa missing, né? Missing no meu computador. Ele não tem no meu computador essa fonte. Por isso que ele está falando que está faltando essa fonte, tá bom? E aí não tem problema. Por isso que eu usei uma fonte serifada aqui, que daí ele pega qualquer fonte que tiver no meu computador. Então a fonte, por isso que ela vai estar um pouquinho diferente aqui. Mas no geral, olha, gostei, tá? No geral eu gostei. Bom, agora vamos para instalação. Deixa eu ver quanto tempo já temos de vídeo. 30 minutinhos, legal. Eu acho que dá pra gente ir para a instalação. E aí a gente depois dá uma pausa depois disso. A instalação nós utilizamos da biblioteca Swiper. Tudo bem? Vamos fazer essa instalação, é JavaScript. Deixa eu mostrar para você aqui. Swiper. Se escreve certinho. Swiperjs.com. Swiperjs.com. Ele vai mostrar pra gente uma biblioteca muito boa, olha, com mais de 27 mil pessoas dando estrelas de uso, deve ter muito mais gente usando. Ela funciona em diversos frameworks, né? Tanto no JavaScript, que a gente vai usar aqui puro, quanto no Angular, que é um framework, React, Vue, Svelte. Ou seja, é uma ferramenta que está bem moderna. Olha só quem é que está usando, né? Olha as marcas que estão usando. Então, aquilo que eu falo, falei ontem rapidinho, vou falar hoje de novo. A gente não precisa reinventar a roda programando, tá? A gente pode descobrir funcionalidades ou coisas que alguém já fez que é muito bom e é gratuito, como esse daqui, por exemplo. Eu posso clicar em Get Start e aqui ele vai mostrar para mim como que eu posso colocar o meu código. Isso aqui é já coisinha mais avançada, tá? Então, quem entende um pouquinho mais vai entender, só que a gente vai precisar só disso daqui, ó. Eu vou precisar do CSS dele, vou pegar essa segunda linha, tudo bem, do CSS.
Ó, copiei a segunda linha porque ele é minificado, ou seja, ele é um arquivo um pouquinho menor, um pouquinho mais leve. Venho no meu index.html, aqui no meu header, eu vou colocar o swipe. Vou colocar esse, depois os estilos, depois as fontes. Vou colocar aqui, tudo bem? Vou colocar como swiper, né? Acho que é o nome, já esqueci. Eu vou ver aqui, ó, swiper, isso aqui. Pronto, coloquei o CSS que ele precisa. E ele precisa do JavaScript. Também vou colocar esse minificado aqui. O JavaScript a gente vai lá no finalzinho da página. Então vê bem aqui qual linha que a gente colocou. Lá no finalzinho da página, antes do nosso, a gente adiciona o swiper. Antes do nosso, tá bom? Por que antes do nosso? Porque o nosso vai precisar dele para poder funcionar. Então primeiro eu adiciono ele, depois adiciono o nosso, que daí ele vai, o nosso arquivo vai ler, já vai estar funcionando ele para o nosso arquivo main.js. Tá, como que é que ele vai estar funcionando, né? Vamos colocar aqui. Testimonials slider. Slider ou carousel, slider, swiper. Swiper é o nome da biblioteca, mas slider é geralmente o que a gente está fazendo ali, geralmente chama-se carousel. Estou te dando os nomes para você depois, mais tarde, quando você quiser pesquisar melhor e tal, você já ter conhecimento dos nomes. Muito bem, assim que eu fiz isso, ele mostra para mim como que ele espera o layout, tá? Agora, nós precisamos adicionar um layout básico na nossa aplicação. Está escrito em inglês. Isso aqui, ó, por isso que eu falo, quando a gente treina o inglês é muito bom, porque a gente entra na documentação e segue certinho e consegue fazer as coisas. Então ele está falando que ele precisa de um container principal com uma classe chamada swipeContainer. Ele precisa de um container wrapper e aí então os slides. Tá? Um adicional é necessário e depois os slides. Se nós precisarmos de paginação, nós vamos colocar isso. Se nós precisarmos de botão, nós vamos colocar isso. E se nós precisarmos de uma scroll bar, nós vamos colocar isso. Mas o que é cada um deles para o swiper? Depende agora de você depois dar uma pesquisadinha na parte de demonstrações, tá? Que aqui ele vai te dar diversas formas, ó. Vamos esperar ele carregar um pouquinho algumas, né? Minha internet aqui sempre muito boa, sempre muito boa enquanto tá carregando lá. Então, cada um deles vai ter botãozinho, você pode ter botão ou não, você pode ter um scroll bar ou não, uma paginação ou não, depende de como você quer montar, tá? Cada um deles vai te dar uma ideia diferente, ó. Esse aqui, ó, só arrasta, não tem coisinha lateral. Esse aqui tem, ó, barrinha lateral. Então, eu precisaria colocar isso aqui se eu quisesse. No meu layout não tem também, tá? No meu layout vai ter as bolinhas, ó. Isso aqui, ó, tá? Que é a paginação. O nome disso aqui é paginação. Fechou? Então eu vou precisar da paginação, desse carinha aqui. Ok? Então tá, a paginação ela vai ficar do lado do wrapper e dentro tem os slides. Quem são os meus slides agora? Deixa eu colocar primeiro a classe dos slides para a gente ter essa clareza na nossa estrutura. Os meus slides aqui, diminuir um pouquinho, deixar fechadinho aqui. Ok. Ok, beleza. Os meus slides aqui são cada um desses testimonials. Ó, colei. Tudo bem? Cada um deles é um slider. Muito bem. A caixa que está contendo ele tem que se chamar wrapper. Swipe wrapper. Mas a minha é testimonials. Eu vou colocar uma outra caixa aqui como swipe wrapper. Opa, vamos colocar certinho aqui. Wrapper. Dentro dela eu coloco todas as outras caixas. Então eu venho puxando aqui, ó, com o mouse arrastando, Ctrl X, selecionei toda aquela parte, colo aqui. Tá? Deixa eu fechar de novo aqui para você ver certinho a estrutura colada aqui. Esse é o momento onde, se você não fizer bem certinho, igual eu estou fazendo, você pode se confundir um pouco nas aberturas e fechamentos de cada uma das suas caixas, tá bom? E qualquer falhazinha aqui pode ser que não faça funcionar esse carinha. Então a gente está seguindo exato a estrutura dele. Além do wrapper, aí ele tem um container. O container vem com o meu testimonials, tá? Do lado do wrapper, vou fechar um pouquinho o wrapper, do lado dele eu tenho a paginação. Ó, copiei aqui, se eu precisar de paginação, está aqui. Tá? Lembrando que eu vou deixar todo esse código disponível para você, para depois você conferir se o seu não funcionar. Primeiro tenta fazer certinho aqui, olhando, bem alerta, mas caso não funcione, fiquem tranquilo, fica tranquila que vai dar tudo certo, tá? Então vamos ver de novo, ó, temos o container no testimonial, temos o wrapper e temos um slide. No slide eu tenho a minha estrutura, tá? Então pouco importa a minha estrutura. Ele não quer saber, ele só quer saber que tem que ter um slide, slide, slide. Se eu tiver mais também eu posso ir colocando aqui, né, um do lado do outro. Wrapper, fechou. Ao lado do wrapper,
né? Ou seja, no mesmo nível do wrapper, o irmão do wrapper é o swipe pagination e o paizão de todos é o swapper container, tá bom? Fechou, salvei. Olhando aqui, ó, já tem algo de estrutura aqui diferenciado, ó. Ele já perdeu até algumas informações minhas. Não sei se você percebeu que ele perdeu alguma parte dos meus estilos, tudo bem? Ok? Tá? Então a gente já vai ver como que a gente faz para corrigir isso. Aqui eu vou usar ele agora. Ele mostra aqui para mim como que eu vou inicializar ele. Qual que é o código de inicialização dele? Eu poderia copiar tudo isso aqui, né? Vamos pegar aqui, copiar tudo e jogar aqui sem entender muito bem o que está fazendo. Mas eu quero te explicar o que ele está fazendo. A gente não vai usar isso daqui, tá? É só para eu te explicar. Ele está criando uma constante chamada swapper que está recebendo um novo swapper. Esse new aqui você não viu ainda, mas isso aqui é para criar um objeto também em JavaScript, tá? Aqui é o jeito que a pessoa criou esse código. Então, não me importa muito o jeito que a pessoa criou. O que importa é, ele está dizendo que eu preciso usar um container aqui como primeiro argumento, tá? No formato de string. E o segundo argumento é um objeto. Como que eu sei que é um objeto? Você lembra que o objeto ele é um par de chaves, sozinho, com propriedade valor, propriedade valor, propriedade valor. Olha que legal, o valor também é um objeto que tem propriedade valor. Isso é uma estrutura de dados. Ou seja, um objeto que está tendo aqui uma propriedade com uma string, uma propriedade com um boolean, uma propriedade com outro objeto, uma propriedade com string, uma propriedade com outro objeto, com propriedade string e assim vai, tá? Então ele é uma construção. Conforme você vai praticando, essa construção vai ficando clara para você. Muito bem, eu não quero usar esse objeto que ele mostrou para mim. Eu tenho um código que eu já separei de objetos que vai fazer sentido com o nosso swiper aqui. Como que a gente vai saber, né, usando essa biblioteca do zero? Nunca fiz nada, Maicon. Como que eu sei ler agora? Como que eu vou saber o que eu vou usar dela? Você vai usar a API dela. A API ele vai mostrar para você como usar e ele vai te dar agora, deixa eu ver se é aqui mesmo, a documentação, ó, de cada uma daquelas propriedades e valores do objeto. Existe aqui, gente, incontáveis. Eu fui lendo muita coisa para descobrir qual delas que faz sentido para mim, tá bom? Para nós, né, nessa semana aqui. Então, as que fazem sentido aqui para mim vai ser o slides preview, per view, tá? Per view, ou seja, quantos slides que eu quero ver, né? Eu quero ver um slide só. Aqui, cada visualização desse, quando eu for quando for passar um para o outro, eu só quero ver um só por cada view. Mas eu poderia colocar 2, 3, olha que interessante. Eu poderia, né, ter 2 slides, um do lado do outro. E, inclusive, no layout grande, a gente vai fazer isso. 2 slides, quer ver? Ó, no grande a gente tem 2 slides, um ao lado do outro. Tá bom? Então, é possível fazer isso. Nesse caso do pequeno, é um só. A paginação, nós temos pagination, ok? Ela é um objeto que tem um elemento, e qual que é o nome do elemento? Aquele que ele falou pra gente, swipper pagination. Significa também, ó, se você ainda não sabe, como eu estou passando esse objeto de configuração, se eu quisesse mudar esse swipper pagination para pagination, eu poderia mudar. Era só mudar essa classe aqui e mudar esse aqui para o nome que eu quero colocar, como se fosse .pagination. Porque, na verdade, por debaixo dos panos, esse swiper aqui, esse carinha, deve estar fazendo uma pesquisa. Lembra o Document Query Selector? Ele deve estar procurando esse cara aqui no documento, tá bom? O elemento da paginação. E assim a gente vai tentando ler, tá? A gente tem aqui o mouse wheel como verdadeiro, true, tá? Lembra, mais uma vez, de onde você está tirando isso, Maicon, da sua cabeça? Não, eu li tudo esses carinhas aqui para descobrir qual deles eu queria usar. O mouse wheel eu quero, que quando eu passar o carinha aqui em cima, eu passo a rodinha nele, e aí ele roda para mim o negócio com a rodinha do mouse, né? Com essa rodinha do mouse aqui, ó. Tudo bem? Que é wheel, do inglês roda, mouse é mouse, né? Já sabe. Keyboard, teclado, né? Então eu quero que ele opere o meu teclado também, ou seja, quando eu usar as setinhas do teclado, essas setinhas de passar para um lado e para o outro, nem dá para ver direito, né? Setinha de passar para um lado e para o outro, eu quero que ele funcione também. Eu quero que ele tenha, por enquanto, isso daqui. Eu vou salvar. E aqui, ó, passei o mouse, ó, tô passando o mouse, tá vendo? Ele tá funcionando com o mouse. Passei com o clique e arrasta, tá funcionando. Passei com as setinhas do teclado, tá funcionando. Beleza? Agora, ele não está aparecendo aqui minha bolinha, eu consigo ver bem de longe a minha sombrinha aqui, tá? Isso é porque o estilo que eu importei, lembra que eu importei uns estilos aqui, ó.
O estilo que eu importei, ele está mexendo. Deixa eu até fazer uma outra coisa aqui. Ó. O Swiper eu vou deixar antes dos meus estilos, tá bom? Porque os meus estilos eu preciso que eles sejam mais fortes na cascata, né? Eles sejam mais fortes do que o que tem aqui. Então, primeiro passo, eu deixo esse aqui antes e depois esse. E aí, além da cascata, você vai lembrar que a gente ainda tem a especificidade. Então, se eu quiser que algo seja mais forte ainda, depende do meu controle de especificidade. Mas fiquem tranquilos. Bom, isso aqui já vai me ajudar no começo aqui, pelo menos, do que eu estou fazendo, tá bom? Agora, eu já sei também que eu tenho os swipers aqui para mim agora. Eu vou colocar assim, ó, swiper. Só Swiper, para eu saber que aqui é a configuração dele. Eu tenho as classes que tem na construção desse carinha, tá? Como que eu também sei dessas classes e tudo mais. Além de pesquisas na internet, óbvio, eu posso vir aqui, ó, e vir nesse carinha aqui, por exemplo, ó, lembra que era só testemunho que a gente colocou e Swiper Slide? Olha o que mais que ele colocou aqui, ó, Swiper Slide Active, ele colocou um monte de outras opções aqui. Esse Area tem a ver com acessibilidade, Role também com acessibilidade, então esse Swiper é bem legal, ele é até acessível para quem precisa de acessibilidade. Ou seja, percebe que é uma ferramenta que ele está dando muito mais poderes para o meu HTML e eu só precisei colocar algumas coisas. Tá, hein? Então a partir disso eu sei que eu tenho aqui, por exemplo, a classe Swiper Slide, Swiper tracinho Slide. Essa Swipe Slide ela vai ter uma altura automática, tá bom? Eu preciso fazer isso e eu preciso colocar um padding de 4 rem e um rm nas laterais. Ou seja, quem que era o Swipe Slide? Vamos lá? Era um slide, um carinha. Ó, um testimonial, né? Um Swiper Slide. É um desse daqui. Eu estou colocando um preenchimento interno dele de 4 em cima e embaixo e 1 nas laterais. E estou falando que a altura dele deve ser automática, dependendo do tamanho do conteúdo. Ó, já deu uma mudadinha aqui. Já comecei a ver mais coisas, ok? Além disso aqui, eu vou fazer com que os que agora não estão aparecendo para mim, mas não sei porquê. Paginação. Deixa eu fazer aqui, ó, Swiper. Depois eu vejo por que ele não está aparecendo. Swiper Pagination. Bullet Active. O Bullet Active é quando tiver aquela bolinha. Daqui a pouco tem reunião, beleza. Essa bolinha aqui, né? Quando estiver ativa, ela tem uma cor, que é a cor base nossa aqui. Beleza? E quando não, é da outra cor. Deixa eu só ver se eu coloquei o pagination certo. Tá bom, pessoal. Estarei. Reunião. Swiper pagination. Porque eu copiei de lá, né? Só ver se aqui eu escrevi certo. Swiper tracinho pagination. Nas dúvidas, deixa eu copiar esse cara daqui. E jogar aqui. Porque às vezes a gente dá umas bugadinhas na cabeça. Beleza. Tudo bem. Não está aparecendo ainda, mas daqui a pouquinho, creio eu que vai aparecer. Tá, vou deixar assim grande. Beleza. Aqui, então, quando estiver ativo, ou seja, quando a bolinha estiver falando, eu estou nesse cara assistindo ele aqui, isso é o active, ativo. Então, a cor dele, color, dessa bolinha, ou background, né, porque ela vai ser uma bolinha... uma bolinha desenhada, não é com cor, é com a cor de fundo. Aqui é o Base Color. Base Color. Prometo para você que quando aparecer ali, eu volto aqui e explico melhor, tá bom? Eu só vou precisar entender o motivo dele não estar aparecendo ali agora, tá? Vamos entender esse motivo. Aí, pessoal, eu dei uma paradinha no vídeo para tentar descobrir o motivo. Já achei, tá? Deixa eu falar para você também como eu achei. Isso é o legal, é o como, né? Você também um dia descobrir. Bom, vamos lá. Esse Swiper aqui, essa ferramenta, ele cria pra gente aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, uma caixa, ó, uma caixa testemunho, ou seja, o Swipe Slide, ele tem uma largura de 17.226 pixels, a largura da caixa. Ele fala que esse aqui é um dos 3, né, que tem ali. Então isso aqui é flexível, é ele que cria, ó, aqui a largura aqui, tá vendo? É ele que faz isso e tal, mas essa largura, ela acabou influenciando no seguinte, como a minha caixa testimonial aqui, ó, essa container, tá? Que está contendo tudo, ela é do tipo grid, tá? Eu posso tirar esse tipo grid daqui, que daí ela vai ficar sendo uma caixa do tipo block, ok? O grid é para eu sempre habilitar propriedades e tal, que nesse caso eu não vou precisar. Então, eu tiro o grid ali. E outra coisa do grid, eu teria que fazer configurações para falar o tamanho que eu vou limitar a apresentação dele aqui, aonde o display block já resolve para mim, ó. Ele já vem com uma largura automática e tudo mais. Perceba que agora está tudo aparecendo na tela.
Se eu voltar aqui com Inspect e voltar até olhar o tamanho desse menino aqui, que lembra que eu falei que ele vem todo automático, tá? Olha que legal. O tamanho dele mudou para 638 pixels, tá? Por que o tamanho dele mudou para esse tamanho? Porque como a caixa principal, essa container aqui agora, ela não é mais do tipo grid, eu não vou precisar adicionar informações a mais, ela é do tipo block, a largura do tipo block já é uma largura automática aqui do que ele tem aqui, tá bom? Então isso já resolve para mim. Pronto, mais uma vez, Mike, será que eu sozinha conseguiria descobrir esse erro? Não, talvez não, tá? Isso daí você teria que ter bastante experiência ou ficar pedindo ajuda da comunidade, fazer pesquisas na internet, e é normal, tá? A diferença entre uma pessoa, vou até falar isso aqui olhando para você, a diferença entre você e eu, né, é que eu sei algumas palavrinhas a mais. Por eu estar na área há mais tempo, eu já passei por algumas outras coisas, isso é experiência, né? Então eu passei por algumas outras coisas, eu sei umas palavrinhas a mais, eu sei que perguntas fazer para a internet me devolver as respostas. Ou até mesmo olhando o código, sabendo o que uma coisa está impactando com a outra, e isso vai vir para você com facilidade, é só você dar tempo ao tempo. Lembra que daqui 2 anos, 5, 10, o tempo vai passar igual para você ou para mim, e se você estiver todo dia praticando, todos os dias, não pula um dia, não faz um monte um dia, um nada no outro. Todo dia um pouquinho, você vai estar somando para que você cresça, e daqui a pouquinho você vai estar fazendo essas coisas sozinha também, tá bom? Bom, explicado o motivo, lembra que eu te falei que eu ia explicar o motivo da bolinha também, que é essa cor aqui, ó. Se eu tirar essa cor aqui, a bolinha vai ficar com outra cor, a cor padrão dela que é azul, tá? Então esse é o carinha responsável pela bolinha. O que mais que a gente tem aqui? Ó, a gente teve agora um problema aqui de altura, tá? Por quê? Porque eu coloquei esses 4 RM aqui, e esses 4 RM tem um motivo, tá? Se eu não coloco ele em cima e embaixo, você vai ver que ele vai perder aqui, deixa eu ver se ele vai me desmentir, ó. Ele vai perder aqui a bordinha, aquela sombrinha de cima e de baixo. É exatamente por isso que eu deixei os 4 RM, tá? E ele é a mesma coisa dos RM que a gente tem no header. Você lembra lá no header? Eu vou voltar te mostrando. Lá a gente fez um section header e a gente colocou o margin bottom do section header. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos lá. É só para você entender, tá? Aqui no section header nós colocamos um margin bottom de 4. Então é só eu vir tirar esse margin bottom de 4 e deixar só o padding de 4 desse daqui. O tamanho de 4 é igual para os dois. Então se eu tiro só desse testimonial, tá? Só do testimonials, eu venho no header e tiro o margin bottom dele. Deixo como 0. Tudo bem? Já resolveu. Aí, ó, aqui já temos os 4 RM igual, só que agora aqui está diferente. Ele não está com o alinhamento perfeito aqui, por causa da sombrinha. Então eu preciso dar um jeito de trazer esse carinha para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar do container, testimonials.container, eu vou zerar a margem left e margem right, que por padrão, left e right, que por padrão é 1.5 RM, né? Nessas laterais aqui. Aí ele vai pegar, vai trazer tudo para cá. Pronto, esse aqui ficou legal, só que perdemos no header. Então eu venho no header, coloco aqui o margin left e o margin right, é só pegar aqui, ó. Pego esses dois meninos aqui, e cada um deles eu coloco 1.5 RAM para seguir o padrão da página. 1.5 RAM. Ok? Seguiu o padrão, fechou. Tá? Na minha visão aqui, é isso aí. Acabamos de fazer a sessão de depoimentos, e aí vamos dar uma descansadinha e a gente volta para fazer mais coisa, beleza? Só dar uma descansada aí. Voltamos, galera, para os momentos finais. Bom, agora é a parte da estrutura do contato, né? Até agora já está ficando bem legal aqui. Estrutura HTML, você vai vendo que, eu acho que você vai percebendo isso, tá? Conforme vai passando e você vai praticando mais, as coisas vão fazendo um pouquinho mais de sentido. Algumas coisas não fazem sentido, e é assim mesmo, tá bom? Isso faz parte do aprendizado. Nada vem assim do zero e vai tudo fazer sentido para você. O legal é continue praticando, continue aqui comigo, tá bom? Então aqui eu imagino que vai seguir a mesma estrutura que nós fizemos em todos os outros. Uma section, que tem uma class section, que tem um ID contact. No contato ele vai ter ali dentro um container que tem um grid. Por enquanto, né, fazendo dessa forma, e eu posso dar uma olhada mais aqui. Aqui eu vejo padrão
Deixa eu ver se eu vejo padrão. Eu não vejo padrão aqui do header nem nada, tá? Eu vejo aqui um título, um P. O que eu vejo, tá? Olhando assim é o que eu imagino. Um P. E aqui eu vejo uma seção. Eu vou chamar isso aqui, ó. Vem cá. Essa aqui toda é seção. Ah, vou mudar de corzinha aqui. Essa daqui é a parte text. E essa daqui vai ser a parte... sei lá. Links. Tá bom? Tô imaginando aqui. Links. Ok? Seria a parte daquela parte. Então vamos lá. Text. Que tem ali um H2 do title. Que é o... Entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente. Ok? Temos um P. Que é... Entre em contato com não sei o que para tirar as dúvidas, ouvir suas críticas e sugestões. Copiei, colei. Temos um botão que ele vai ter... Aqui sim ele vai fazer um link para fora, né? Entre em contato, que está escrito aqui. Entrar em contato. Ali tem um ícone. Tem um ícone, eu vou usar a tag i para criar esse ícone. Colocando a classe aqui i contracinho. Eu não lembro qual que é o nome. Eu vou abrir aqui, ó, para a gente ver dos nossos ícones especiais. Qual é o nome do WhatsApp? Aqui, ó, WhatsApp. Icon WhatsApp. Tudo bem? Coloquei essa tagzinha i, um padrãozinha para a gente colocar ícones. Icon WhatsApp. E aqui vem, depois dela, ó, vamos fazer certinho, entrar em contato. Ó. É uma tag que abre e fecha, só que ela não tem conteúdo. O conteúdo vai estar aqui no ar ainda, tá? Entrar em contato. Salvei. Daqui a pouquinho a gente arruma esse link aqui do WhatsApp, tá bom? Vamos olhar lá, como que tá lá embaixo. Olha lá, entrar em contato com a gente, papá. Ok? Do lado da caixinha text, eu já estava fazendo errado, ó. A caixinha text tá aqui. Finaliza aqui. Tá dando bastante espaço pra gente poder ver legal. Às vezes eu me confundo com tanto código, não sei você. Então, olha lá, eu vou ter uma caixinha chamada links, né, que eu falei. Eu quero chamar ela de links. Nessa caixinha links nós temos... Eu posso fazer em formato de lista se eu quiser, tá? O L li vezes 3, tá? Em cada um deles eu tenho um ícone, então um i, deixa eu tirar daqui agora, assim, ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho links aqui. Não tenho nenhum link aqui. Não planejo ter nenhum link, tá bom? Eu planejo ter os ícones, que vai ter, um i que tem o icon, por exemplo, phone, ok? E aqui teria o número de telefone. Eu nem sei se é isso mesmo, mas vamos pegando aqui, ok? Icon phone, botei o número de telefone. Agora eu vou seguir essa mesma ideia. Tem um icon de map pin. i.icon-map-pin. Ok? Aqui vem o endereço. E aí você vai colocar o endereço do seu negócio, de alguma coisa. Se você quiser também, tá? Você não é obrigado a colocar todos esses ícones, né? Vai depender muito do seu negócio. Por exemplo, se eu fosse fazer da minha empresa, uma vez eu tive uma empresa de vídeo, né? Se eu fosse fazer da minha empresa de vídeo, eu colocaria só o telefone e só o e-mail. Ou às vezes eu colocaria só o entrar em contato, deixaria o telefone também. Deixaria só o telefone e e-mail. Endereço não, porque eu trabalhava em qualquer lugar, né? Então não tinha isso. Icon. Qual que é o outro? Mail. Icon, mail. E aqui eu coloco o e-mail. Salvar, vamos ver se os ícones vão aparecer ali. Pronto, acertei os ícones. Fechou? Então, por enquanto tá assim. Então temos duas categorias aqui. Ó, duas seções, né, duas caixas, uma caixa text, outra caixa links. Como eu deixei esse como grid, ele já tem um espaço aqui, ó, o espaço padrão, mas eu quero só conferir se esse espaço padrão tá padrão mesmo, que seria 64. 64 é 4, né? RM, então tá certo. Não tá certo, porque aquele ali é 2, quer ver, ó, C4, beleza. Então já sei que eu tenho que mexer nesse grid para colocar um espaço de 4, enfim. Em termos de estrutura, fechou, tá bom? Estrutura fechou. Ó, estrutura HTML. Agora, vamos pro estilo. Ah, que legal, hein? Estamos indo benzão, eu acho. Não sei. Vou copiar essa linha 358, só para eu poder fazer a nova seção aqui na linha 424, que é o Contact. Tá? Então, eu já sei que o Contact, deixa eu ver se a cor dele é a cor normal. Esse daqui era branco, eu coloquei branco. Coloquei. Ah, faltou outra coisinha ali. Faltou a separação, né? Temos uma separação aqui, que é o divider 2, tá vendo ali? Tá? E se alguma coisa eu acabar esquecendo ou fazendo errado, vocês vão me avisando aí depois e a gente vai aproveitando momentos ali pra... Né, a gente vai tentando se ajudar, beleza? Acho que é isso, divider 2. Deixa eu ver ali, divider 2, beleza. Ter contato com a gente. Vou diminuir um pouquinho mais isso daqui. Só pra aparecer um pouquinho mais do que a gente tá vendo lá. Eita, aqui, beleza. Vamos lá, show.
Voltando para cá, eu tenho a parte de contact. Esse aqui eu tô vendo que ali eu tenho o grid, né? Que eu já lembro que ele tem um margin bot, ele tem um gap de 4 rem. Beleza, um gap de 4 rem. O título ali ficou legal. Entre em contato com a gente. O texto tá legal. Eu só tenho um do texto para o botão. Texto para o botão 32. Então, contact text p margin bottom de 32 é 2 rem. Esse danado. Beleza, o botão, ele é o botão. Então, ó, faltou eu lembrar que eu tenho uma classe já feita para ele. Class button. Já existe essa classe já justamente para acelerar o nosso desenvolvimento. Mas eu tenho uma diferença com o ícone agora, né? Contact button i. O meu ícone é de 24, então font size de 1.5 rem. Eu já sei que é 24 porque a gente está fazendo direto aqui, eu lembrei. A lateralzinha agora do ícone para lá, vamos ver quanto que é? 10 pixels. Então ele tem um margin right para empurrar o conteúdo, né, para a lateral ali, vai empurrar esse textinho aqui, margin right de 10. 10, então 10, vamos lá, 10 dividido por 16 é 0.65. 0.625 rem. Salvei. Tá ali, botãozão feito, beleza? Tá, agora é só seguir para o próximo, que vai ser o contact. Sabe o que eu vou colocar aqui já, que vai ficar topzera? Ó, UI class grid. Quer ver que isso aqui já vai dar um espaço legal pra gente? Foi legal, mas foi muito. Vamos fazer esse espaço ser um pouquinho menor. 32, ok. O L-grid, então ó, o L-grid, ele vai ter aqui um gap de 2 rem. 32 é 2? É isso, 2 rem. Great, maravilhoso. Dentro do contact, nós temos dentro do L-grid ou o L ali, tanto faz, temos o I ali dentro. O I vai receber essas mesmas propriedades aqui. Eu acho que é até as mesmas. Quando é as mesmas, ó, eu vou copiar isso aqui, recortar daqui, né, Ctrl X. Vou colocar uma vírgula aqui e colar aqui, tá bom? Presta atenção, só uma vírgula só, tá? Depois aqui não. Ou seja, eu estou aplicando as mesmas propriedades. Ah, tá faltando... Não, tá perfeito. Tá faltando coisa aqui, tá? Tá faltando coisa. Mas essas mesmas propriedades ficam aí. O que eu sinto que tá faltando aqui é o seguinte. No LI, tá? Eu vou colocar um display flex e um align items center para ele alinhar os itens ali. Ficar bem alinhadinho ao meio. Já ficou legal. E o ícone tem cor. Putz, o ícone tá aqui. Vou ter que copiar isso aqui mesmo. Ah, vou ter que copiar ele e colar aqui. Porque o ícone tem uma cor ali, ó. Color, base color. Vamos lá. Base color, perfeito. Gente, ficou muito legal. Ficou muito animal. Fechou? Fechou todas. Estilizado, tá? Vou até deixar aqui um pouquinho assim, ó. Se você precisar dar uma pausa e olhar, esse ficou o contact. A parte de contact ficou essa, tá bem simples de se entender, né? Agora vamos fazer o link dele para o WhatsApp. O link dele para o WhatsApp é https você pode procurar assim, se você não lembrar. Mas de uma vez que você anotar aqui, depois você pode pegar. Link WhatsApp API. Vou fazer assim, tá? Procurar no Google. Aqui eu tenho um atalho que ele vai direto no Google. Como criar link do WhatsApp nas redes sociais. Vamos só achar o link aqui. Em algum lugar ele vai existir. Aqui, ó. Já existiu ele aqui. Vou copiar. Tudo bem? Copiei. Colei aqui. Vamos ver, ó. https api.whatsapp.com/send interrogação, né? Fone. O número de telefone que você vai enviar. O meu número de telefone. Então, o número da minha suposta empresa seria isso daqui. Aqui você vai colocar assim, ó, mais 55, que é Brasil. Então, tipo, 11, que é aquele número ali embaixo, ó, 998 45 6754. Tudo bem? Você vai colocar o número dessa forma. O que significa? Que você vai receber um texto aqui, por exemplo, oi, vou falar assim, oi, gostaria de agendar, nesse caso é
Eu gostaria de agendar... O que é o cabeleireiro? Como que eu falo isso? Eu não sei. Um horário, né? Um horário. Gostaria de agendar um horário. Vou salvar. Outra coisa que eu vou adicionar aqui, depois desse botão aqui, ó. Target igual underline blank. Isso aqui é para ele abrir uma nova página e não sair da minha página original, tá bom? A gente usa essa estratégia porque se ele sai da minha página, é muito difícil que ele volte depois na minha página. Mas eu quero só que ele abra uma nova página, abriu, com o WhatsApp, ó, chat, ele vai mandar para esse número, mas eu não sei de quem é, eu não vou mandar, tá bom? Vai que esse número é de alguém. Por favor, gente, olha, não usem esse número aqui, pelo amor de Deus, eu não sei. Oi, gostaria de agendar um horário. Na hora que eu clicar aqui em Continue to Chat, ele vai então enviar já essa mensagem automaticamente. Ele não envia automático, tá? Ele deixa lá na caixinha de texto da pessoa e a pessoa só clica depois em enviar. E aí já chega essa mensagem para mim. Caso fosse eu o dono dessa empresa, tá bom? Caso fosse eu o dono do número. Fechou, temos um link de WhatsApp funcionando. Isso daqui você vai poder ter acesso depois, o código, claro. Mas é só você olhar, você tem que trocar esse número aqui, ok? E trocar o texto caso você queira trocar o texto, tá? Sempre prestando muita atenção na sintaxe, se está tudo muito bem escritinho. Fechou? Pronto, agora o último carinha que falta a gente colocar aqui, né, é a animação quando rolar a página, que é esse scroll review aqui, ó. Vamos vir para o Google. É uma outra biblioteca de outras pessoas que criaram que é muito boa também. Scroll Review JS. Coloca aí Scroll Review JS. Procura aqui o scrollreviewjs.org. Tudo bem? Procura aí que o seu vai aparecer por aí. E aqui ele vem mostrando pra gente. Olha só quantas 1000 estrelas existem aqui, fora tantas milhões ou não sei, milhares de pessoas que estão usando essa ferramenta, que deve ser muita gente. Eu posso vir no guia. E mais uma vez, aquela estratégia de documentação. Ó, ele está dizendo para mim, só eu pegar esse link, ó, copiei o link, vim aqui no index, né, pode ser depois do swapper e antes do meu main. Eu coloco aqui o scroll review. Colo aqui, salvei. Fechou? Dá uma olhadinha aí se o seu tá igual. E aqui ele fala o que eu tenho que fazer agora. Ele fala assim, ó, se você quer que esse H1 aqui, ó, apareça, você vai falar que o scroll review revele aquele headline, pela classe no caso, tá? Faça a revelação pela classe. E assim vai. E aí ele fala, olha, você pode customizar mais. Você vai lendo aqui, né, como customizar mais. Você vai ter, tem a API. A API é sempre assim uma documentação que você vai ter de como você vai usar melhor essa ferramenta, tudo bem? Muito bem. Então, como que nós vamos usar aqui? Eu já dei uma estudada antes nele, já para trazer melhor aqui para você. Então, scroll, review. O que isso aqui faz mesmo? Review. Isso aqui faz o que mesmo? É mostrar elementos quando der scroll na página. Tudo bem? Então como que eu vou começar aqui? Eu vou criar uma constante. Opa, faltou eu fechar aqui o comentário. Vou criar uma constante. Vou chamar essa constante de scroll review. Ele vai receber aqui um scroll review. Tudo bem? Ela é uma função. Tá vendo que é uma função igualzinho a uma função? O primeiro argumento dessa função é um objeto, que vai ser um objeto de configuração, propriedade e valor. Quais são as propriedades? Origin, ele vai vir do top, tudo bem? Ele vai ter uma distância de, aqui pode ser em pixels, 30 pixels. Ele vai ter aqui uma duration de 700 milissegundos, eu só coloco o número 700. E aqui ele vai ter um reset como true. O reset ele vai fazer o quê? Quando eu baixar tudo, a minha página, ele vai aparecer, né? Do topo, com uma distância de 30 pixels do topo, então ele vai dar uma... a caixa vai estar aqui e ela vai fazer... Aqui, ó, vamos olhar para a câmera. A caixa vai estar aqui e ela vai fazer assim, ó. Porque ela começa 30 pixels acima e desce. Tudo bem? Desce. Em 700 milissegundos. Então tem uma velocidade até que rapidinha. E reset significa, chegou no final da página, quando você começar a voltar, volta tudinho. Deixa ele ficar voltando, deixa ele ficar fazendo essa animação sempre. Então é o reset true, tá? Agora aqui eu vou falar scroll review, que é o objeto que eu criei. Você vai fazer um review. Deixa eu escrever certinho. Review. Você vai fazer um review. Aqui eu vou colocar como uma sequência de strings. Só que lembra que eu te falei que a gente tem strings com aspas simples. E eu tinha falado, acho que falei, que a gente tem uma maneira de fazer strings assim, ó, com aspas, com crases.
O que é legal do Crasis? Quando eu coloco o Crasis, eu posso dar Enter, tá bom? E eu posso organizar ele dessa forma aqui, ó. Legal? Então vamos lá. O primeiro argumento, deixa eu só vou fazer um só, tá? Primeiro argumento eu vou colocar aqui só o home e o text que tem lá no home. O segundo argumento aqui é um objeto falando qual que é o intervalo, ó, intervalo de 100 milissegundos para que o próximo apareça. Qual o próximo? Coloco uma vírgula aqui e o próximo que eu vou colocar é o home image. Na verdade é o inverso, né? Primeiro texto, tanto faz. Então aqui eu só coloquei 2 por enquanto, tá? E por que eu dei a crase? Porque daí eu posso fazer isso aqui se eu quiser, para ficar organizadinho visualmente, ok? Aqui ele até me organizou de outra forma. Tudo bem, eu já vou colocar mais e ele vai acabar organizando. Bom, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui de cima? Ó o que aparece ali. Tá vendo? O texto depois a imagem. Texto depois a imagem. Tudo bem? Se eu quisesse fazer o contrário, imagem depois texto. Imagem depois texto. Você conseguiu ver? Rapidinho assim, ó. Por isso que eu jogo para cima e para baixo. Ah, Mike, eu já, assim, na minha sensação, 700 é um bom tempo. É um tempo gostoso de aparecer as coisas. Mas você pode deixar com, sei lá, 2000 milissegundos. Não sei por que você faria isso, né? Já vou até te explicar. Não faça isso, tá? Nunca deixe um tempo muito grande para aparecer as coisas, porque o usuário vai ter a tendência de achar que o negócio está muito lento, que está estragado. Então, um tempinho assim já está ótimo. Olha que belezinha aparecendo. Olha que coisa delícia, tá bom? Então a gente vai fazer isso para todos os outros elementos. Então, no home image, a gente vai fazer, deixa eu só fazer igual ele fez aqui para mim, home image text. Bom, vamos lá, tem mais, é só colocando vírgulas, tá bom? Na parte do home ali tá show de bola, eu quero colocar na parte do about, nós temos lá uma imagem no about, nós temos no about, temos um text, também no about, tá? Eu gosto de separar bem certinho. No services, nós vamos ter um header. Nos services, nós vamos ter cards. Services. Cada um dos cards que aparecer lá, né? São 3 cards lá dentro. 3 cartõezinhos. Então, cada um deles vai aparecer a cada 100 milissegundos aparece um. 100 milissegundos, outro. 100 milissegundos, outro. Tudo isso passando assim, ó. Tudo isso está vindo de maneira bem sequencial, tá bom? Então, testimonials. Ele tem ali o header. E o testimonials tem também os testimonials. Tudo bem? Testimonials tem a classe testimonials que está contendo toda aquela caixinha que a gente passa para o lado lá, do swiper, né? Então, contact, a gente tem aqui o texto e no contact nós temos o links que eu criei, né? Links, beleza? Vou salvar. Então deixei com que ele faça aqui para mim agora as coisas, ó. Vamos olhar? Olha que bacana. Uau! Caramba, tá muito bom isso aqui. Muito sensacional. Vamos ver aqui, ó. Top. Tá vendo? Top. Show de bola. Tá? Show de bola total. Fechou, galera. A aula de hoje é isso aí. Vamos fazer aqui a animação ao rolar a página. Tá bom? Aula 3. Na aula de amanhã, vamos pegar aqui. Vamos tirar aqui e vamos dar uma bisoiada. Qual que vai ser a aula de amanhã, né? O que nós vamos ter amanhã? Que eu já não lembro muito bem. Então, Git Checkout, aula 4. O que eu separei para vocês? Light Server. Vamos dar uma olhada. Tá, ele já abriu aqui. Deixa eu ver o que eu separei para vocês. Ah, olha que legal. Eu separei a parte do footer, os links das redes sociais. Ah, que legal. O link de voltar para cima. Olha que legal. Voltar para cima. Tá? E o resto tá tudo certo, já tá funcionando. Legal, eu separei essa sessão final aqui para vocês na aula de amanhã. E, deixa eu ver. Quero ver se eu falei mais alguma coisa aqui, mas eu acho que é isso, galera, que está separado pra gente para amanhã. Deixa eu ver, aula 4? Aula 3, aula 4, né? Ganharemos mais conhecimento de JavaScript, continuaremos poderes, adicionaremos componentes, tá bom. É isso aí, as partes finais mesmo que falta, tá bom? Tá vazio porque eu ainda não preparei, eu só fiz aquele planejamento aberto, tá bom? Então,
fechando, relembrando, nós fizemos então mais estrutura HTML, nós vimos aqui a ideia do block quote, vamos ver aqui, ó. Vimos a ideia do block quote quando a gente vai citar alguém, né, algum texto de alguém, para dar significado, né, vimos esse site de citação, vimos maneiras de colocar fotos que estão aqui na nossa máquina, vimos aqui uns caracteres especiais no JavaScript, do HTML, né? Tem mais informações sobre isso, a block quote, tudo isso aí tem mais informações dentro do Discover. Nós fizemos essa parte aqui do contato, link da API do WhatsApp, colocamos nossos ícones aqui, né, do nosso pack de ícones. Nos estilos aqui também, coisas novas que nós vimos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova, porque daí o resto é só ajuste, né? O ajuste do Swiper, né? O Swiper foi bem legal, essa parte do testemunho, né? Dos depoimentos, né? Olha que legal. Bem da hora. Esse aqui é o outro. O que nós fizemos hoje é esse. Olha aí que legal, né? Os depoimentos ficaram muito, muito, muito divertido. Eu espero que por enquanto você tenha gostado. A gente tem mais coisas para a próxima aula, né? E voltando aqui, vamos lá. Então, espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vamos participar da comunidade, dos bate-papos, né? Traga suas dúvidas, não fique isolado ou isolada. Vamos se juntar com alguém, vamos ir para o próximo nível. Lembrando que vai ter 30% das pessoas amanhã. Eu espero que você esteja fazendo parte desses 30% das pessoas de amanhã. Vamos terminar essa aplicação, galera. Falta pouquinho. A aula de amanhã vai ser, ó, facinha, muito levinha. E aí eu deixei para a última aula algo que a gente vai começar a gente vai botar essa aplicação na internet para a gente ter esse link para as pessoas. Fora que a gente já vai dar início também, talvez na aula de amanhã ou talvez na última aula, a gente vai fazer a página final, que é a página para desktop, né? Ela funcionando no desktop. Por enquanto está funcionando só no mobile. Mas a gente vai fazer os ajustes para desktop também. Quem sabe na aula de manhã, quem sabe já na aula 5, mas no final das contas a gente vai ter esse aplicativo para as pessoas olharem e entrarem. E o desafio para você de hoje, tenta refazer, tenta se explicar. Mas sempre falo isso, tenta explicar alguma coisa nova que você viu aqui, vê se você consegue explicar. Se você não consegue explicar, assiste o vídeo de novo. Se o vídeo não foi suficiente, faça suas pesquisas, vá atrás da comunidade, porque é assim que é a vida do dia a dia do dev, beleza? É muita pesquisa, é ir atrás das coisas, é achar soluções, trazer as soluções, e eu espero que você esteja gostando do que a gente está fazendo por enquanto na NLW. Um abração no Maicon, te vejo amanhã. Tchau, tchau.